Mateus 18. Os números pequenos indicam os versículos, nós leremos o versículo 4, todos juntos. Leiamos juntos, 18:4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Agora leiamos juntos o verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Dois versos importantíssimos que não foram destacados em vão. Nós, queridos irmãos, temos, como todas as pessoas sobre a face da terra, as que já existiram, as que existem e as que virão a existir até a volta do nosso Senhor Jesus, nós temos, de algum modo, mais ou menos intensamente expresso, um anseio por grandeza. Anseio por grandeza. Hoje em dia nós temos isso muito claramente evidenciado pelas fotografias que nós fazemos aos milhões. Eu digo milhões porque talvez uma pessoa só já possa fazer 1 milhão de fotos num ano. Tira aqui, tira foto dali, e tira foto com um sorriso, e tira foto fazendo bico, e tira foto com um paz e amor esquisito, deitado, e tira foto com os outros, e tira foto dos lugares. Não é assim? E por que fazem tantas fotos? Em geral, para publicar, para mandar para a rede social. Não é mesmo? E por que manda para a rede social? Para que alguém veja e faça gostei. O não gostei também pode ser dado, mas ninguém gosta quando chega. A gente gosta do gostei. Por que a gente gosta tanto disso? Essa é uma evidenciação de um anseio nosso. Queremos ser notados. Queremos ser grandes. Queremos ser vistos. Queremos ser admirados. Queremos. Acontece que isto pode, e muitas vezes transpõe a barreira do correto. Então passamos à auto-idolatria. E nos expomos tanto porque queremos ser tão grandes que queremos ser venerados. Mas é bonito aquele ali, hein? Imagina eu colocando uma foto minha no Instagram. A pessoa ia dar like assim, aos borbotões. Aí vem aquela expressão comum dos nossos dias. Só que não, pastor. Mas o anseio é geral. As pessoas querem ser candidatas a alguma coisa, em especial no meio do mundo, e o querem para poder. Seja o poder financeiro que vão adquirir com as remunerações. Lembrem-se que as remunerações políticas vão além do salário mensal, não é? Nem sempre lícito. Seja por serem reconhecidos, oh, senhor deputado, senhor vereador, senhor prefeito, senhor. Por que isso? Anseio por grandeza. Mas lhes digo mais. Lá, naquele momento, os nossos irmãos na fé, discípulos de Cristo, seguiam a Cristo com o interesse da grandeza. Veja no capítulo 17, uma página antes que você tenha aí aberto, veja esses 2 versos que passo a ler aqui. Mateus 17, 22 e 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. A perspectiva da morte foi muito maior do que a perspectiva da ressurreição. Eles ouviram morte e eles não ouviram ressurreição. Geralmente, quando você vai fazer um elogio para alguém, você começa com elogio. Já percebeu isso?
Se você começar com a crítica, o elogio não vai ser ouvido, mesmo que você o diga, berrando. Estava lá, arrumando a gravata, e alguém me disse, a gravata está torta. Aí eu pensei, puxa, a gravata está torta, preciso arrumar a gravata. Mas você está bonito. Eu nem ouvi você está bonito, só ouvi que a gravata está torta. Vou morrer, disse o Senhor Jesus. Mas vou fazer uma coisa que ninguém mais fez, eu vou ressuscitar. Não ouviram. Tristeza. Mas é curioso que a tristeza de algo em relação a algo que era futuro não os tomou com tanta força quanto o desejo de grandeza. Versículo 1 do capítulo 18. Está tudo pertinho, é uma sequência. No 18, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino do céu? Eles não estavam querendo saber assim, se é o pai que é maior, ou é o filho que é o maior, ou é o espírito que é o maior. Não era essa, não tinha interesse em Deus. O interesse era em si mesmo, era neles mesmos. Há pouco, no capítulo 16, Pedro havia recebido um grande elogio do Senhor. E foi dito a ele, quando ele confessou que Cristo Jesus era, de fato, a razão do ministério, da redenção, a razão da vida deles, quando ele confessa que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então o Senhor Jesus diz para ele assim, não foi carne e sangue que te revelou, não foi o Pai do céu que te revelou isso. Então todos ficaram, nossa, que maravilha. E aí o Senhor ainda completa dizendo, tu és Pedro, sobre esta rocha é o próprio Cristo, esta rocha, porque a igreja é de Cristo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro, você vai me ajudar nisso? Mas eu sou o fundamento? Mas os discípulos ouvem aquilo e ficam pensando, esse Pedro está maior do que nós. E aí vem o 18:1, o Senhor tendo anunciado que morreria e ressuscitaria, eles só ouvem que vai morrer, mas isso logo é substituído pelo desejo de grandeza, e eles querem saber, quem é, porventura, o maior no reino do céu? Vocês percebem a diferença de posição do Rei da Glória encarnado, humilhado até a morte, dizendo, vou morrer, e dos pós de traque, como esses discípulos e nós, querendo ser o maior? É um disparate. Senhor Jesus, então, repito, o Rei da Glória encarnado, na sua humilhação, aproveita a oportunidade. E a oportunidade é de ensinar a grande lição. A grande lição. É assim, então, que o Senhor vai fazer uma brilhante analogia. Uma analogia que, pela falta de condição de leitura de muitos, acaba gerando uma confusão. Mas é uma comparação. Portanto, atentem para a comparação. Versos 2 a 5. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, já lemos esse verso, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Do que ele está falando? Está falando de crianças. Nós temos hinos no nosso hinário errados. Vou repetir, hinos errados. Que falam para as crianças virem porque elas estão todas salvas. Está errado, meus irmãos. É isso, como é que vai ser salvo sem crer em Cristo Jesus?
Como? Para que encarnou o Redentor? A salvação aqui está sendo comparada na vida daqueles que, confiando em Cristo Jesus, tal qual confiam em seus pais, nas pessoas por elas admiradas, tal qual confiam as crianças. Tem muita criança que a gente não suporta 5 minutos, fala a verdade. É porque as crianças têm várias características. Se o Senhor Jesus fosse evidenciar as características negativas, ele não faria essa comparação aqui. Ele faria como faz Paulo depois nas suas cartas, dizendo: não sejam como crianças, sejam como pessoas adultas e maduras. Seria uma outra característica da infância a ser observada. Mas aqui é a confiança nos pais, é a entrega de si mesmo ao braço do Pai. Estão no braço que amam. Não é assim? Cresce um pouco mais antes da adolescência, da infância, né, Regina? As crianças não são rebeldes. Se a criança fala, é aqui, é ali. Posso, pode. Posso, não pode, não faço. Confiança, entrega. É dessas que ele fala aqui. Comparando estas crianças com essas características, todas elas têm nessa faixa etária, bem pequenina, a nós, na nossa confiança a Deus. Confiança em Deus. Confiar em Deus como pequeninos, entregues nas suas mãos, esperando pelo que Ele nos dará. Queridos, essa brilhante analogia vai reger a condução do resto desse ensinamento que eu não vou completar hoje, vou só até o verso 14. O Senhor, a partir desta analogia, vai repreender os seus discípulos. Eles não queriam ser grandes? Então ele vai repreendê-los, exortando-os a preservar os pequeninos, a não ofender os pequeninos. Não está falando de crianças, está falando de crentes. Versos 6 a 9, acompanha aí. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos. Ele completa dizendo, que creem em mim. É o crente que ele está falando. É de você que ele está falando. É de mim, com a graça de Deus. Qualquer, porém, que fizer ênfase, tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ao teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. E as pessoas leem isso aqui e não entendem nada. E pensou a igreja tinha que ser composta somente de coxos e de pessoas amputadas das suas mãos e de cegos de todos os olhos. Porque se são só 2, ficou faltando o olho para arrancar. Querido, ele está ensinando a humildade e o cuidado com os pequeninos. Está ensinando por meio de palavras firmes, porque não se ensina só fazendo carinho. Palavras firmes. Se vocês que querem ser grandes ofenderem ou fizerem tropeçar os meus pequeninos,
melhor seria morrer afogado com uma pedra de moinho amarrada no pé. Se vocês, vejam, ele continua, versículos 8 e 9. Se vocês fazem escândalos contra si mesmos, se vocês trabalham para o engano de si mesmos como pequeninos que são, e vocês é que tropeçam com o seu próprio engano, querendo ser grandes, quando deveriam ser humildes, quebrantados, dependentes como crianças. Se vocês fazem isso, observem-se, corrijam-se, abandonem aquilo que lhe faz tropeçar. Se a tua mão te faz tropeçar, se teu pé, se teu olho, abandone aquilo que te faz tropeçar. Você não vai entrar no reino da glória cortando os seus pecados como se fossem troféus. Os seus pecados não são troféus. São, verso 7, escândalos. O Senhor então está repreendendo o orgulhoso, que menospreza o outro crente e o escandaliza, o faz tropeçar. Repreendendo o orgulhoso, que se julga grande, se julga poderoso, se julga digno, quando na verdade devia julgar-se como que é, pequenino, pó, carente de redenção, necessitado de Cristo Jesus, humilhado como Cristo que foi à cruz, seguindo, carregando a própria cruz como discípulo de Cristo. Tropeço, escândalo, repreensão aos orgulhosos. Seria para nós tal repreensão? Veja a sua vida aí. E então, ele traz, e eu vou recuperar algo de Hebreus capítulo 1, por isso aquela leitura tão extensa. Ele traz os anjos para a conversa. Nós já temos uma noção do que sejam os anjos. No seu boletim, na segunda página, tem aí as questões 16 e 19 do nosso Catecismo Maior, falando sobre anjos. Você já tem isso aí com você? Ele traz os anjos para a conversa no versículo 10. Veja o verso 10 que já lemos. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, isto é, daqueles que creem em mim, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Nós não conversamos agora mesmo falando sobre os anjos, dizendo que o Senhor criou todos os seres celestiais, todos os anjos, reservou para si os santos anjos, destinou para a perdição os outros que são chamados de demônios, aqueles que se manifestam na macumbaria, no espiritismo, aqueles que enganam as pessoas, fazendo de conta que a voz deles é como a voz do falecido, aqueles que fazem com que as pessoas caminhem o caminho da morte, os demônios. Pois é. O Senhor tem esses dois contingentes sob a sua autoridade, porque Satanás nada pode se não for autorizado por Deus. Lembra-se de Jó capítulo 1? Pois bem, o Senhor traz os anjos para cá, mas quais anjos? Os santos anjos. Os santos anjos dos quais lemos lá em Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são todos eles mensageiros do Senhor, enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna? Os anjos são, embora maiores do que nós, mas a serviço do Senhor, nossos servos. Glória ao nome do Senhor. Servos dos pequeninos, servos dos crentes do Senhor. E é aqui que está o ensino desse trecho. Antes de dizer qual é o ensino, criar um pouco de suspense, não está aqui o ensino do anjo da guarda. Não está. Porque, infelizmente, aqueles de uma seita cristã milenar, quem sabe ouvir já entendeu,
aqueles dessa seita não sabem ler as Escrituras. E leem aqui, só que, anjo da guarda. E não é anjo da guarda que está sendo falado aqui. Está falando que o Senhor tem os seus anjos, que são nossos servos, servos dos pequeninos, servos dos crentes em Cristo Jesus. Não são servos das criancinhas. Aquela música, uma banda de rock pesado, Metallica, e bota lá no videoclipe, tudo bem, aqui todo mundo é jovem, ou então não gosta de rock, no videoclipe eles estão lá orando, pedindo para ser guardado dos sonhos maus, que o anjo me guarde dos sonhos maus, ó anjo me guarde, meu anjo da guarda. Falso! Falso! Não se ora a anjo. Paulo ensina isso aos Colossenses no capítulo 2. Anjo não é digno de culto. Leia a Bíblia. Aprenda a vontade do Senhor. Os anjos estão a serviço dos crentes, dos pequeninos. Nosso serviço. Glória a Deus. Eles fazem o que então? Aqui está o ensino. Eles se humilham diante daqueles que são menores. Eles se rebaixam em obediência a Deus. Este é o ensino. Entre nós haverá pessoas com uma condição de santidade reconhecida pela igreja. Quero ser como aquela pessoa. Essas pessoas são reputadas entre nós como grandes. Como essas pessoas grandes vão se expressar diante das outras? A semelhança do que os anjos fazem. Humilhando-se. Pequeninas. Pequeninas diante de Deus. Reconhecendo-se servos daqueles a quem o Senhor amou. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. Vocês, homens, não desprezem os outros redimidos, porque eu vos afirmo que os anjos dos céus, maiores do que nós, maiores do que vocês, orgulhosos discípulos, maiores, mas anjos deles. Por quê? Porque a serviço de Deus, a serviço deles. Esses veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Vejam a grandeza de tais anjos. Você já viu a Deus? Pode responder que não, sem medo. Ninguém viu a Deus. Só aqueles que viram a Cristo encarnado, viram a revelação do Pai na sua encarnação, sem a sua glória, porque na glória de Deus não entramos, salvo pela mediação de Cristo Jesus, no Santo dos Santos. Ninguém jamais viu a Deus. Os anjos, santos anjos, veem a face de Deus todo o tempo. Grandes a serviço. Qual é a lição? Humilhados a serviço dos pequeninos, dos crentes em Cristo. Ah, mas eu não sou crente em Cristo, então não tem nenhum anjo a seu serviço. Não adianta. Não tem. Não se engane. Servos gloriosos da igreja. E então o Senhor faz uma nova analogia. E aí você vê a nova analogia nos versículos 11 em diante. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Alguém vai utilizar, conforme outro contexto em Lucas, essa parábola, que o Senhor repetia ensinos e figuras, como parábola de salvação. Não é o caso específico aqui. O caso específico aqui é modelado pelo versículo 14. Quanto aos escândalos, quanto aos tropeços. Ele está aplicando, então, o homem tem 100 ovelhas, uma delas tendo sido escandalizada.
uma delas tendo sido submetida a tropeço por estes orgulhosos, esses ofensores do Senhor e, portanto, ofensores dos homens. Uma destas, assim, o pastor vai lá e vai buscá-la. E ele vai ter mais alegria ao recuperar esta do que por aqueles outros 99 orgulhosos que a escandalizaram. A grande lição é humildade. Seguir a Cristo. Mais de Cristo, menos de mim. Seguir a Cristo. É uma nova analogia, trazendo-nos a posição de ovelhas. Nosso pastor cuida de nós. Aí está a grande lição. Hoje nós vamos, em breve, batizar 2 crianças. São pequeninos. Que sejam a recordação a nós de que diante de Deus, por meio da fé em Cristo, eles nos simbolizam. Eles não são redimidos por serem pequeninos. Nós os somos por crermos em Cristo. O batismo já ministrado não salvará as crianças. Não deixarão de ser pagãs por causa do batismo. O Senhor, na sua soberana vontade, segundo alguns, salva crianças até mesmo se essas não expressarem a sua fé. Segundo outros, estou dentre estes, só é salvo quem crê em Cristo Jesus. Estou dentre estes, mas há outras opiniões. Salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Queridos, ao ser administrado o batismo, será anunciado, faz parte do povo visível de Deus. E seus pais se comprometem a guiá-los no caminho da verdade. Mas não significa que estão salvos. Ninguém se engane. Grande lição. Diante do Senhor estamos, do Senhor carecemos, ao Senhor seguimos, e por causa do Senhor, ajudamos, amparamos, socorremos, servimos os nossos irmãos.